Olá, boa noite a todos. Eu vim aqui trazer uma bela notícia para você que é aposentado e estava na expectativa da decisão do STF sobre a revisão da vida toda. E como o próprio título desse vídeo já fala, justiça foi feita, porque o STF manteve aquela votação antiga que já havia sido realizada e por 6-5 defendeu o direito desses aposentados de aderirem à tese da revisão da vida toda. Então, dessa forma, o aposentado que se aposentou nos últimos 10 anos, ele vai poder então fazer jus a essa tese da revisão da vida toda, cujo objetivo é aumentar o valor da sua aposentadoria. E aí, Leandro, como que funciona essa tese? Quem que vai ter direito? Essa tese ela é indicada para aquelas pessoas que até junho de 1994 elas recebiam um salário maior proporcionalmente ao salário mínimo da época. Então, essa decisão ela vai trazer esse benefício de quem recebia um valor maior, proporcionalmente falando, antes de 1994. Mais precisamente, antes de julho de 1994. E para você que tem dúvidas se é o seu caso ou não, o que você deve fazer é juntar todos os comprovantes de contribuição do salário que você recebia dessa época, do período total da sua contribuição, portanto, durante todo o seu período de trabalho, e submeter esses documentos à apreciação de um advogado especialista em direito previdenciário, que vai ali fazer um cálculo com ou sem a ajuda de um contador. Ou então você procura esse profissional, um contador, que vai poder então falar se você tem ou não direito, se você vai ser ou não beneficiado com essa tese. Então, de posse desses documentos, ou o advogado ou o contador, ele vai ter o material que ele precisa para fazer os cálculos e te responder se essa tese da revisão da vida toda é para você ou não. E aqui eu faço um alerta. Se os cálculos mostrarem que para você não é eficiente essa tese da vida toda, você não deve entrar em hipótese alguma com esse pedido. Porque se o seu pedido for acolhido e os cálculos mostrarem um resultado pior do que você já recebe hoje, você vai ganhar o processo e vai receber menos do que ganha. Então você só pode entrar com a ação caso os cálculos de um contador eles indiquem que você vai ser beneficiado com essa tese. Ou seja, que as contribuições anteriores a julho de 1994 eram proporcionalmente maiores. Então, como você não teve esse cálculo feito de maneira correta, você vai poder se beneficiar dessa tese da revisão da vida toda. Então, essa tese ela vai ser muito válida para aquelas pessoas que ganhavam um valor maior até julho de 1994. E essa tese vai beneficiar principalmente aqueles trabalhadores braçais que dependem do seu esforço físico para ganhar dinheiro. Então, normalmente essas pessoas, quando são jovens, eles conseguem trabalhar mais e, portanto, ganhar mais. Porém, à medida que vão envelhecendo, vão perdendo suas forças, vão perdendo suas energias e acabam então trabalhando menos e, consequentemente, ganhando menos e contribuindo menos com o INSS. Então, dessa forma, essa decisão ela vai trazer justiça, como eu já disse, para esses trabalhadores braçais que conseguiam receber um valor maior antes de julho de 1994, que também beneficia outras pessoas que, por alguma circunstância da vida, passaram a ganhar menos a partir dessa data. Então, é uma decisão que vai trazer justiça em relação aos trabalhadores e aos aposentados do Brasil. Mas, Leandro, a partir de quando que eu vou ter direito a receber vou poder entrar com essa ação da tese da revisão da vida toda? Você primeiro vai ter que ver se você se enquadra no prazo prescricional, que a gente entende mais popularmente como caducar o direito. Então, a partir de quando? Se você aposentou, por exemplo, em novembro de 2012, então o prazo para você entrar com a ação é dezembro de 2022. Porque esse prazo ele começa a contagem a partir do primeiro mês após o recebimento da sua primeira aposentadoria. Então, como eu falei anteriormente, se você teve o primeiro recebimento em novembro de 2012, então você vai ter até dezembro de 2022 para entrar com essa ação. Agora, Leandro, eu recebi a primeira aposentadoria em dezembro de 2012. Então, você vai ter até janeiro de 2023
para entrar com essa tese da revisão da vida toda e poder então ter a sua aposentadoria num valor justo, num valor maior do que você recebe hoje. E além dessa aposentadoria num valor maior, você também vai ter o direito a receber o que você recebeu a menos dos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional para você pedir a restituição de tudo que você ganhou a menos. Então você pode ter direito a uma pequena bolada, que é referente exatamente a 60 meses em que você ganhou menos do que deveria, segundo a tese da revisão da vida toda. E qual que é a importância do julgamento do STF para todos os outros casos que tramitam por outros tribunais do Brasil? A importância desse julgamento é que, como o STF é a Suprema, é o nosso Supremo Tribunal Federal, é a última instância para onde a gente pode recorrer nos processos judiciais. Então quer dizer que dali para baixo todos os tribunais deverão obedecer a esse novo julgamento. Então todas as ações que envolvem essa tese da revisão da vida toda deverão ter os seus julgamentos compatíveis ao que o STF acabou de decidir. Então os outros tribunais de justiça por todo o país deverão manter esse entendimento do STF, que é o que a gente chama no direito de segurança jurídica. Ou seja, 2 pedidos versando sobre o mesmo tema devem ter necessariamente o mesmo resultado, a mesma sentença, por um princípio chamado segurança jurídica. Mas Leandro, por que você colocou no título desse vídeo que é uma decisão justa, sendo que muita gente acha que a justiça é uma questão subjetiva? Bom, nesse caso, eu vou até utilizar de alguns argumentos feitos pelos ministros para justificar por que eu entendo que essa decisão foi extremamente justa. Porque, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu seu voto contrário à tese da revisão da vida toda. E ele justificou essa fundamentação baseado em dois motivos. O primeiro deles é que essa decisão, caso fosse do jeito que foi feita, beneficiar os aposentados do Brasil, essa tese traria um prejuízo financeiro bilionário aos cofres públicos. E o segundo motivo justificado pelo ministro é que isso aí também aumentaria a quantidade de litigância, ou seja, a quantidade de processos tramitando pelo Poder Judiciário por todo o país. Veja bem, os argumentos utilizados pelo ministro Barroso, eles impactam em 2 questões que não são jurídicas. Se vai ter mais processo ou não, e se vai trazer prejuízo aos cofres públicos, essa é uma decisão, é uma fundamentação utilizada pelo ministro que não tem relação com justiça, porque tem a ver mais com uma questão política de prejudicar os cofres públicos ou de trazer mais processos para o Poder Judiciário. Mas se a gente for analisar a questão de justiça, como todos nós entendemos, essa decisão foi extremamente justa. Mas por quê? Porque se o aposentado contribuiu com aquelas quantias, ele deve ser aposentado proporcionalmente com o que ele contribuiu para o INSS. E da forma como foi feita anteriormente, para aquelas pessoas que não se beneficiariam da ação, o cálculo para efeito de aposentadoria simplesmente se limitou a um período final de contribuição desse aposentado, ou seja, de julho de 1994 até a data da sua real aposentadoria. Então, ao fazer isso, ao limitar esse período para fins de cálculo de aposentadoria, acaba acontecendo uma injustiça exclusivamente para aquelas pessoas que ganhavam um salário proporcionalmente maior antes de julho de 1994. Então, é um motivo muito lógico e muito justo. Então, isso aí vai sobrepor os argumentos do ministro Barroso, que ficou mais preocupado com a questão financeira dos cofres públicos da União e também com a quantidade de processos tramitando pelo Poder Judiciário. Porém, ao tomar essa decisão, o STF acaba colocando uma pá de cal em todos esses processos. Então, o que pode acontecer daqui para frente é que, como os outros tribunais eles vão estar vinculados a essa decisão, como eu já falei anteriormente, vai ficar mais fácil e mais rápido para que esses tribunais encerrem essas demandas e, portanto, tenha menos ações tramitando no Poder Judiciário do Brasil de uma forma geral. Então, é uma decisão que pode, ao contrário do entendimento do ministro Barroso, reduzir a quantidade de processos tramitando pelo país e, principalmente, acelerar esses procedimentos, fazendo com que o julgamento aconteça de forma mais célere, mais rápida. Então, dessa forma, finalmente o STF acabou
firmando o seu entendimento sobre essa questão que trazia aflição e ansiedade por parte de milhões e milhões de aposentados por todo o país. Então, a partir de agora, se você foi aposentado, recebeu sua primeira aposentadoria em novembro de 2012, você tem até agora, dezembro de 2022, para entrar com a tese da revisão da vida toda, que você tem o prazo de até 10 anos após o recebimento da sua primeira aposentadoria, que você vai ter então ali, a partir do recebimento da sua primeira aposentadoria, a partir do mês subsequente, você vai ter então 10 anos para poder entrar com a tese da revisão da vida toda. Então, o que você deve fazer é reunir todos os seus documentos trabalhistas, carteira de trabalho e principalmente o recolhimento previdenciário que você fez durante todo o seu período de trabalho e levar esses documentos para um advogado que consiga fazer o cálculo ou um contador que esteja habituado a trabalhar com essa tese da revisão da vida toda. Só esse cálculo vai falar se essa ação vai ser boa ou não para você aposentado. E aí, se for o caso, se você for beneficiário com essa tese, você procure um advogado aí na sua região ou um defensor público para entrar com essa ação da tese da revisão da vida toda, buscando aí uma aposentadoria com valor maior para você receber e também receber uma pequena bolada referente aos 5 últimos anos em que você recebeu uma aposentadoria com valor menor do que deveria, segundo a tese da revisão da vida toda. Beleza? É uma notícia boa, né? Então, se você gostou dessa notícia, deixa um comentário aqui abaixo. Fale também se esse é o seu caso ou não e sempre sugira novos temas para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo. E aí eu já peço para você também compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo porque milhões de aposentados por todo o país podem se beneficiar dessa tese, então você compartilhando esse vídeo com ele, ele vai poder saber dessa notícia e ir atrás dos seus direitos, tendo um proveito financeiro para a sua vida, quem sabe ali ele até paga um churrasco para você, que deu essa notícia boa para ele, e também se inscrever no canal para que você possa ser sempre avisado em primeira mão quando eu tiver uma notícia quente aqui para trazer para vocês, como é o caso de hoje, onde há poucos minutos atrás o STF acaba de julgar a tão sonhada tese da revisão da vida toda, com resultado muito satisfatório para os aposentados de todo o Brasil. Beleza? Grande abraço!